Ele é Emanuel, Deus presente. Ele está conosco todos os dias. Não está distante de você. Quando você fala com Ele com sinceridade, Ele te ouve. Tenha fé. Tenha fé. Agora, qual é a consequência disso? Quando eu compreendo que eu não posso salvar a mim mesmo, e reconheço o quanto o Senhor me amou, porque mesmo sem eu merecer nada, Ele enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Quando eu me dou conta disso, da dimensão, da profundidade, do amor de Deus, então, isso gera em mim um constrangimento a obedecê-lo, não para ser salvo, mas para agradá-lo. E eu sei que o meu Senhor espera que eu ame o meu próximo como Ele me amou. E o Senhor espera que eu ande em santidade como Ele andou em santidade. Porém, eu farei isso não para ser salvo, mas porque sou salvo. Vocês compreendem, irmãos, a diferença? Nisso há toda a diferença. E aqui em Tito, capítulo 2, versículo 11, isso é muito bem explicado. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Ou seja, Deus quer ou não quer que todos sejam salvos. Sim. É o que está escrito aqui. Ele quer que todos. Então tomem cuidado com a heresia calvinista, que cria soberba no coração, que prejudica o evangelismo e que divide congregações. Tivemos uma baixa seríssima na congregação em Fortaleza, infelizmente. O Espírito Santo me levou a gravar um vídeo no início desse mês, que vocês devem ter assistido, está no canal do Projeto Quero Congregar. Quais congregações fazem parte desse ministério? Como é importante obedecermos o Espírito Santo, irmãos. Quando eu gravei aquele vídeo, o pastor Geraldo disse: pastor, que bom que o senhor gravou esse vídeo. Considero muito necessário. Por quê? Se as congregações se formaram unindo irmãos que conheceram um determinado ministério e se identificaram com ele, o que esses irmãos esperam? Que aquela congregação ela continue no mesmo modelo, que é o modelo bíblico, que é o modelo de Atos 2. Porém, lamentavelmente, em poucas, mas em algumas congregações, alguns estavam tentando sair desse propósito. E o Espírito Santo de Deus tocou em alguém que não estava sendo honesto conosco, mas que graças a Deus entrou em contato e disse: pastor, eu não posso mais pastorear a congregação, porque eu preciso lhe dizer que eu sou calvinista. Mas se é calvinista, então por que se uniu ao nosso ministério? E eu disse: então, meu irmão, vamos conversar sobre isso. Ele não quis conversar, ele não quis me ouvir. A gente vai discutir. Eu falei: não, irmão, a gente vai meditar na palavra. Eu vou mostrar para você na palavra que isso é um erro, que isso é um engano, que Deus quer que todos sejam salvos, porque Deus é amor. Mas será que é tão difícil entendermos isso, irmãos? Deus é amor. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não fez com que pessoas já nasçam predestinadas ao inferno. Isso é uma heresia que o diabo implantou no momento em que a igreja precisava se reformar, se libertar do jugo do catolicismo. Veio um jugo pior ainda, que faz com que as pessoas acreditem que Deus já escolheu quem vai ser salvo, quem não vai. Então evangelizar para quê? Deus já escolheu. Se eu começar a evangelizar alguém e a pessoa resistir, não é eleito, não vou nem perder mais tempo.
Que bom que não desistiram de mim. Amém. Que bom que não desistiram de você. Amém. Então tome cuidado com isso, irmãos. Então eu quero ser bem claro aqui, irmãos. Temos que crer na palavra. Amém. Temos que seguir a palavra. A graça salvadora de Deus se é manifestado a todos os homens. E essa graça, esse amor, nos ensina que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Isso aqui é o quê? Santificação. Percebem? Santificação. A graça de Deus me ensina que eu tenho que renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas e viver neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, porque Ele nos ama, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Amor ao próximo. Percebem como santidade e amor ao próximo caminham juntos e são consequência da salvação que há em Cristo Jesus. Amados, nos transforma, queridos. Por isso é chamado que a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos. Eu tenho aprendido com a graça de Deus. E você? É nisso que temos que crescer, na graça de Deus. O Senhor teve misericórdia de mim, eu tenho que ter misericórdia do meu próximo. O Senhor me perdoou, eu tenho que perdoar ao meu próximo. O Senhor me ensinou a humildade, eu tenho que ser humilde. Se eu errei com o meu próximo, eu tenho que pedir perdão a ele. Se ele me pedir perdão, eu tenho que perdoá-lo. E se não pedir perdão, eu tenho que orar por ele e perdoá-lo da mesma forma. Isso a graça de Deus nos ensina. Agora eu faço tudo isso para ser salvo? Não. Eu faço tudo isso porque já sou salvo. Aleluia. Isso é permanecer em Cristo. Viver Cristo, irmãos. Viver Cristo. Queridos, tomem cuidado. Tomem cuidado com a internet. Tomem cuidado. Estou alertando vocês aqui. Hoje vocês estão aqui em alegria, em unidade, em paz. Mas o Espírito Santo de Deus me moveu a falar aqui o que eu falei em Campinas também. E vou falar também, se Deus assim permitir, hoje ainda em Santo André. Cuidado com as distrações. E quando eu falo distrações, não pense que eu estou falando as distrações mais evidentes, que são as distrações em relação a não ficarmos vendo filmes, novelas e outras bobagens na internet ou na televisão. Isso tudo é distração também. Mas eu me refiro a você se distrair com aqueles que usam a própria Bíblia para distrair você, para tirar você do foco principal, que é a graça de Deus, que nos ensina o amor e a santificação. Nós temos que estar focados nisto. Eu estou crescendo em amor. Eu estou crescendo em santificação. Os meus pensamentos hoje são mais puros do que ontem. O meu amor ao próximo hoje é maior do que ontem. Esse é o foco. Agora, quais são as distrações? Que youtubers que só querem o seu dinheiro, porque os canais são monetizados, eles querem o seu like, eles querem que você se inscreva no canal, e você logo percebe quem é que quer isso, porque logo no início do vídeo já fala a respeito. Eles estão mais interessados em você se inscrever no canal e dar o like do que no conteúdo que tem no vídeo.
O mais correto não é esperar o vídeo terminar? Para ele dizer, se você gostou do vídeo, dê o seu like. Mas tem um aí, né, não quero mencionar nomes, mas um Zé Bonitinho, que ele percebeu que falar de nova ordem mundial dá muita visualização. Então ele mudou, ele era um cantor gospel, agora ele só quer falar de nova ordem mundial porque ele notou que isso dá dinheiro. Ó, contagem regressiva para você dar like, tá? Vamos lá, contagem regressiva. 10, 9, 8, já deu like? 7. Mas depois de encher a paciência, né? Com isso ele parou com isso. Mas ficou evidente, o que ele quer é like, o que ele quer é dinheiro. E o pior é que fazem isso sem se preocupar com a salvação das almas. Apavoram as pessoas, não apontam realmente para Cristo. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, irmãos. Amém. É nele que está a nossa salvação e pronto. Estamos aqui de passagem, irmãos. Hoje pode ser meu último dia aqui. E se for, glória a Deus, estarei com Cristo antes de vocês. Aleluia! Foi o que Paulo disse aos Filipenses. Ele estava encarcerado quando escreveu aquela epístola. E é considerada a epístola da alegria, porque foi a epístola onde ele mais falou disto. Da alegria de servir ao Senhor, de estar em Cristo. E ele escreveu dentro do cárcere. E ele disse que estava em aperto, porque por um lado ele desejava partir, porque isso era incomparavelmente melhor. Glória a Deus. E hoje eu vejo crentes preocupados em sobreviver à grande tribulação. Deixem tirar sua vida da grande tribulação e seja um mártir. Glória a Deus. Amém. Que grande galardão você terá. É, meu Deus. Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor do Senhor, esse a salvará. Glória a Aleluia. Deus. Então, queridos irmãos, cuidado, não perca a sua alma. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu não consigo me imaginar abandonando a minha congregação e fugindo para o meio do mato. E abandonando pessoas que eu amo, deixando elas para trás. Para tentar sobreviver na carne um pouco mais. E a minha consciência? Será que nisso eu não perco a minha salvação, irmãos? Porque quem perde o amor, perde a salvação. Eu falei isso para um senhor que não está congregando, mas que estuda muito sobre sobrevivencialismo. E eu disse a ele, meu irmão, você tem certeza que você vai conseguir abandonar seus netos, meu irmão? Você tem certeza que você vai conseguir fugir só você e sua esposa para um lugar e nunca mais ver seus filhos e seus netinhos que eu já reparei que você tanto ama? Não tive resposta. Entende? No meu entendimento, isso é perder a alma. Quando você perde o amor, você perdeu tudo. Temos que crescer em amor, amados. Crescer em amor para a glória de Deus. Quando a perseguição de Nero começou, o Policarpo, vocês devem ter ouvido falar dele, foi um mártir. Ele foi discipulado por João. Não foi discípulo de João, porque discípulos todos nós somos de Cristo. Ele foi discipulado por João, João apóstolo. E Policarpo era pastor em Éfeso. E quando começou a perseguição, disseram para Policarpo, Policarpo, estão vindo aqui lhe prender. E Policarpo fugiu de uma cidade e foi para outra. Quando ele chegou na outra cidade, ele foi descansar. E quando se deitou para descansar, ele teve um sonho onde viu o seu travesseiro pegando fogo. E quando ele acordou, ele disse, eu serei queimado a fogo por não negar o meu Senhor. Policarpo, já estão vindo aqui atrás de você. Que me levem e seja feita a vontade do Senhor. E quando levaram Policarpo, soldados que ali chegaram para o prender, ficaram constrangidos quando perceberam que era já um senhor de quase 90 anos de idade. E aquele senhor pediu a eles que lhes dessem 1 hora para ele orar. E ele orou durante 1 hora.
pela conversão dos soldados. Aleluia. Que Deus tivesse misericórdia dos soldados, e os soldados quiseram desistir de levá-lo, mas o levaram. Um daqueles soldados se converteu quando viu o modo como Policarpo morreu. Que não morreu. Ele já tinha passado da morte para a vida. Quem crê em Jesus já passou da morte para a vida, irmão. Se eu já passei da morte para a vida, como eu posso ter medo de uma coisa que já ficou para trás? Eu já morri com Cristo naquela cruz, irmãos. E nele já ressuscitei para uma novidade de vida. Então como posso eu temer a morte? Quem teme a morte tem algo de errado em sua fé. Algo de errado. Já passamos da morte para a vida. Estamos em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E então, quando colocaram Policarpo amarrado em um tronco para que ele fosse queimado, foi-lhe dada a oportunidade de renunciar a Cristo. E a resposta de Policarpo foi: há mais de 80 anos que eu me entreguei a Jesus como meu Senhor. E ele só me fez o bem. Por que eu o negaria? E não negou. E então atearam fogo. Porém, as chamas não estavam queimando. É como se houvesse um escudo ao redor de Policarpo e as chamas não queimavam. E então mandaram que um soldado o transpassasse com uma lança. E quando ele foi traspassado com a lança, todos que testemunharam ali viram. E esse escrito é de uma das testemunhas. O sangue que jorrou de Policarpo foi em tamanha abundância que apagaram as chamas. Porém, ele partiu com aquele ferimento. Mas assim foi a partida. E na sua face um sorriso. Louvado seja Deus. Então, queridos irmãos, esse é o nosso Deus. Ele deu a si mesmo por nós. Não para que nós ficássemos discutindo teologia, irmãos, mas para que nós vivamos em amor e santificação. Para que nós venhamos, como diz a palavra em Tiago, que a religião pura e imaculada para com Deus é esta: que visitemos os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. O que é isso? Amor ao próximo. E estejamos nos abstendo das contaminações desse mundo. Santificação. Esse é o foco, irmãos. Esse é o foco. Mas cuidado com aqueles que dizem que estão usando a Bíblia para tornar você uma pessoa mais cristã, digamos assim. E aí eles vão dizer que você só pode chamar a Cristo ou de Yeshua, ou de Yehoshua, ou de Yasha, ou de Yahshua. São pelo menos 7 opções. A sua escolha. Dependendo do youtuber que você assistir, ele vai dizer para você que se você chamar Cristo de qualquer nome, que não seja o nome que ele está falando, ele não vai ouvir. Isto é uma mentira. Isto é para fazer com que você perca a sua fé, tenha dúvida da sua salvação e tenha dúvida até se o seu batismo valeu. Então são distrações assim que são perigosas. Nós não somos salvos pela pronúncia do nome do Filho de Deus. Nós somos salvos pelo Filho de Deus, que não por acaso pode ser chamado de várias formas. O pão da vida, a água viva, o caminho, a verdade, a vida, o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e seja como for que você o chame, Ele te ouvirá. Glória a Deus. Porque Ele conhece o seu coração e Ele sabe que é a Ele que você está se dirigindo. Aleluia. Mas então vem aqueles que são usados pelo diabo para tentar distrair você, para tentar minar a sua fé, dizendo que também Deus, você tem que chamar Deus pelo nome originário de Deus em hebraico,
É mesmo? Mas se o próprio Deus disse para não tomar o nome dele em vão, se os próprios copistas das Escrituras do Antigo Testamento não ousavam escrever o nome de Deus, mas agora aparecem esses que não têm temor de Deus para tentar colocar nos nossos lábios, que não são dignos de pronunciar o nome do Altíssimo, a ideia antibíblica de que temos que chamar Deus pelo seu nome. Cuidado, irmãos. Cuidado, irmãos. Queridos irmãos, cuidado, não sejam doutrinados por youtubers. Se bastassem youtubers, o Senhor não teria criado esse projeto. Nós não teríamos aqui uma congregação com pastores, irmãos, para nos orientar, queridos. Conversem com o pastor Mateus. Se você está vendo algum vídeo que está ensinando você alguma coisa estranha, que você nunca ouviu falar, ou que você já ouviu falar que foi uma heresia, cuidado, porque muitas vezes são pessoas muito carismáticas, são pessoas muito convincentes, e se você não conhecer bem a palavra, você acaba sendo enredado por essas pessoas. Cuidado, irmãos. Cuidado, para que você não entre em debates vãos, inúteis. Vejam aqui, queridos, na continuação de Tito, capítulo 3. No capítulo 3. Depois de Paulo mencionar de novo a santidade, queridos, a partir do versículo 4. Ele vai falar mais uma vez sobre a santidade. Nós vamos encontrar aqui no final do versículo 9. Olha o que ele diz. Tito, capítulo 3, versículo 9. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Então, não perca seu tempo com debates vãos. A pergunta que você tem que fazer é o seguinte: esse debate, ele vai me tornar mais santo? Ele vai me ajudar de alguma forma no combate contra o pecado? Ou não? Este debate, ele vai aumentar o meu amor ao próximo? Ou pelo contrário, se eu entrar nesse debate, eu corro o risco de dividir a congregação? Esse é o ponto. Então, cuidado com os debates que se levantam na internet. E você pode perceber que as pessoas comentam, chegando às vezes a expressar ódio por aqueles que não concordam com eles. Mas se dizem cristãos. Mas que cristão é esse? Que não está preocupado com a salvação do próximo, está preocupado apenas com ter a última palavra. Cuidado com isso, irmãos, em nome de Jesus. Despertem, amados, antes que seja tarde demais. A maioria dos que se dizem crentes hoje em dia assistem muitos vídeos. Estão ficando perturbados. Medite na palavra. Nós temos um plano de leitura da Bíblia em um ano, que vocês sabem. Leiam os evangelhos todos os dias. Leiam o Novo Testamento 2 vezes por ano, para que vocês não sejam enganados. O evangelho só tem o propósito, queridos, de que venhamos ser filhos de Deus autênticos, parecidos com Cristo. Em quê? No amor e na santidade. E ponto. Eu não vejo nenhum apóstolo pregando sobre calvinismo, nenhum apóstolo pregando sobre a pronúncia correta do nome de Cristo, nenhum apóstolo pregando sobre o livro de Enoque, nenhum apóstolo pregando sobre o formato da terra. Eu não fui chamado para pregar sobre o formato da terra. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, amados, esse é o recado que o Senhor colocou no meu coração.
para compartilhar com vocês, queridos. Deus nos chamou para uma novidade de vida. Permaneçam unidos em amor. Não entrem em questões loucas, inúteis, vãs, que dividem a congregação. Outro dia, um pastor de uma congregação comentou comigo sobre a reunião que estavam fazendo, onde o tema da meditação era a perseverança, a importância de nós perseverarmos, de não desistirmos dos nossos propósitos santos, de todos os dias dedicarmos um tempo à oração, à meditação na palavra, a ajudarmos o nosso semelhante. Até que alguém ali levantou a mão para fazer uma pergunta. Uma pergunta, pastor. Jesus, ele quando nasceu, ele já sabia que era o Cristo ou ele foi descobrindo isso ao longo da vida? E o pastor disse, confesso que eu nunca pensei nisso. Então vamos pensar agora. E pronto, já desviou do foco para uma coisa inútil. Vamos falar dos temas realmente relevantes, irmãos. Mas não, as pessoas querem se distrair com bobagens, para não olhar para dentro de si mesmas e reconhecer que são orgulhosas, egoístas, gananciosas, vaidosas e que têm que se arrepender. Então, elas fingem que estão conhecendo a Bíblia, porque usam a Bíblia para pesquisar qual é o formato da terra, qual é o verdadeiro nome de Cristo. Jesus sabia da sua missão ou não sabia? Tudo isso é distração satânica, para que você não cresça em santidade e amor. Porque quando o Senhor voltar, Ele quer nos encontrar, como diz a palavra, irrepreensíveis em amor e santidade. Glória a Deus. E esse é o nosso propósito. Irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para vocês. Não percam o foco, amor e santidade. E tudo para a glória de Deus. A Deus toda a glória.